Deixa eu ver aqui esse sonho. Eu paro o chart. Primeira parte do sonho, então tem duas. Sonhei que a minha avó falecida fazia almoço para mim. Bênção hereditária. Minha mãe e a minha irmã faziam almoço para mim, para minha mãe e minha irmã, certo? Familiar. Eu conversava com ela e ela me tratava muito bem. Ela estava feliz. Minha tia também fazia aí tem mais. Pronto. Então, isso aí geralmente é bênção hereditária vindo da avó. Então, pegue a avó que já morreu fazendo almoço para toda a família. Deixa eu ver aqui a segunda parte do sonho. Segunda parte do sonho. Cadê a segunda parte? Interpreta meu sonho, pastor, certo? Cadê a segunda? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só está aparecendo a primeira, viu? Deixa eu ver aqui. Pastor, interpreta meu sonho. Eu pedi perdão a essa avó e ela aceitou. Já estava morta. Você pediu perdão à sua vovó, né? Aí, de repente, você sonha com sua vovó fazendo um almoço para toda a família, inclusive para você. Olha, então ela aceitou o perdão. Eu acredito nisso, tá? Eu posso acreditar? Eu acredito que a gente pode pedir perdão, tanto às pessoas vivas, como às pessoas mortas. Até porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Então esse é o maior sinal que a sua vozinha aceitou, tá? Isso aconteceu comigo também. Cadê a segunda parte, Carela? Segunda parte. Minha tia fazia um almoço. A tia representa a hereditariedade. Tia, primo. Porém, eu preferia a comida da minha avó. Tinha feito para mim. Minha irmã pedia para eu tirar uma foto da comida e mandar para ela. Isso aí é a consequência do sonho, da pedida de perdão, né? Eu acredito nisso, tá? Porque tem coisas que nós temos que liberar perdão e perdoar. Se tiver viva, se o parente estiver vivo, quebra muitas maldições. Às vezes o parente está vivo e está sofrendo porque fez alguma besteira na vida. Aí a pessoa pede perdão e libera perdão. No caso, ela fez isso e sonhou. Então esse sonho... Inélia Monelli, valeu! Estava esquecendo o nome da cidade. Caruaru. Que maravilha! Eu fiquei... Quer ver colar as bolhas aqui, tá? Peraí que eu já falo em você. Então, assim, o sonho que ela está me contando, aí é outro nome, outra pessoa. Então, assim, ela conta que sonhou com a avó dela já falecida, fazendo almoço para ela, para a tia, para pessoas da família. O almoço era muito bom, né? E ela tinha pedido perdão a essa avó que já é falecida. Então, esse sonho é bom, porque esse sonho mostra que ela aceitou o perdão. Ela, no segundo sonho, o primeiro ela me dava dinheiro e hidratante. Esse é o segundo. Então, assim, essa questão do almoço é muito importante. Ela fazia almoço para você, para sua mãe e para sua irmã. Pronto, ok. Isso é bom. O sonhar com parentes que já morreram, rindo ou te dando alguma coisa boa, é bom. Tá? Nesse caso, você pediu perdão, então houve um acerto. Isso já houve comigo e meu pai, né? Quando minha mãe morreu, eu fiquei muito debilitado. E ia direto lá no cemitério. De vez em quando eu estava lá no cemitério orando, falando com ela, né? Que é muito chocante, né? A mãe debaixo da terra, né? Aí um dia eu entrei no cemitério e uma voz falou para mim: você não só tem mãe. Olha! E aí eu me lembrei que eu fui injusto, né? Eu estava chorando mais pela minha mãe do que pelo meu pai, embora que eu sofri muito quando ele foi embora. Então eu fui lá e conversei com ele. Se meu pai me perdoe, se a gente teve alguma intriga, alguma briga, né? Você sabe, né? 2 galos numa casa, adolescência, me perdoe, em nome de Jesus eu te perdoo por tudo que supostamente o Senhor fez assim que eu não gostei. Eu também te peço perdão. E aí pedi de coração mesmo. Orei 3 Pai Nosso pedindo perdão. Desde a morte do meu pai até pouco tempo atrás eu nunca tinha sonhado com meu pai.
Com minha mãe, não. Minha mãe veio, apertou minha mão, sentou na cama, conversou comigo, me chamou de sacerdote, né? Mas meu pai eu nunca tinha sonhado. Depois dessa oração, que eu pedi perdão a ele, eu liberei perdão, porque nós é falho, todo mundo é falho. Neste mundo não há ninguém que, fazendo o bem, não erre, né? E agradeci a ele pelo trabalho dele, pela luta em me criar, em me manter na seriedade, me levar na igreja, né? E aí, todas as vezes hoje que eu vou na cova da minha mãe, eu saúdo meu pai e saúdo minha mãe. Oro um Pai Nosso pelo meu pai e oro um Pai Nosso pela minha mãe. Quando eu fiz isso, mais ou menos uma semana depois, eu não sonhei ele aqui em casa. Bem, era um sonho tão diferente, gente, que não parecia sonho, tá? Ele veio aqui na minha casa, conversou com Alcione, conversou comigo, né? Olha, bateu papo, eu chamei ele para olhar os meninos. Papai, porque ele não conhecia os meninos, né? Olha aqui os teus netos. Aí ele foi lá no quarto, olhou para um, olhou para outro, falou alguma coisa de bênção, né? E aí ficamos na sala aqui conversando, batendo papo. Isso não foi rápido não, tá? Isso não foi rápido, isso foi, né? E a casa estava meio escura, assim, meio diferente, né? Olha, Alcione de lado conversando com ele, que ele não conhecia Alcione. Alcione gostou muito dele e ele gostou muito de Alcione. Olha, foi emocionante, gente. Durante 20 anos eu não tinha sonhado com meu pai. Não, nenhum sonhozinho assim. Eu dizia, acho que estranho, né? Mas depois que eu pedi perdão a ele e liberei perdão a ele, eu sonhei esse sonho tão significante, tão significante. É como se eu estivesse falando com você. Eu acho que se alguém teve alguma experiência dessa, está sabendo do que eu estou falando, né? Então ele gostou muito de Alcione, ele sentou na sala, ficou conversando. Aí ele olhou, quando foi 3 horas da manhã, né? Ele disse, eu tenho que ir embora. Eu digo, sim, meu pai, eu vou deixar o senhor. Ele disse, não precisa não. Eu digo, mas eu vou deixar. Aí entrei no carro com ele, na caminhonete. Ele sentou atrás, Alcione na frente comigo e ele atrás. Deixamos o menino dormindo. Olha, era um sonho assim como fosse uma elevação. Eu sabia que eu estava sonhando, mas eu sabia, era uma coisa assim, Aí eu peguei o carro da minha casa para o cemitério, em torno de 20, 15 quilômetros. Aí eu peguei o carro e fui para o cemitério. De noite. A cidade estava toda dormindo, 3 horas da manhã. Aquilo foi tão real, gente, tão real, que eu não sabia o que era realidade e o que era ficção. E aconteceu parecido com Jesus, quando Moisés, que é morto, apareceu com Elias, e Jesus começou a conversar, e os discípulos ficaram meio abestalhados, não foi? E aí, né, quando Jesus ressuscitou, aqueles que estavam mortos ressuscitaram, e foram visitar seus parentes. Então temos base bíblica, né? E aí levei ele, quando chegou na rua do cemitério, que o cemitério tem uma ruazinha bem estreitinha, eu ia entrar, né? Mas ele disse, não, aqui tá bom. Aqui tá bom. Então eu parei na rua do cemitério, em torno mais ou menos de 20 metros, 30 metros do cemitério. Aí ele desceu, fechou a porta, bateu a porta, e saiu com aquele jeito dele, dando tchau. Benção, pai! Ele deu tchau para Alcione, deu tchau para mim, aí foi embora. Eu fiquei olhando, olhei para Alcione, peguei a caminhonete e voltei. Quando eu cheguei em casa, eu me acordei na cama. Era 3h40, quase 4 horas da manhã. Olha! Então existe isso aí. Os judeus também pediam perdão pelos pecados dos pais, dos filhos. Os atritos que existiam entre filho e pai, às vezes pode afastar. Eu já tive essa experiência com a minha falecida mãe, pastor, tá vendo? Então, às vezes a pessoa tem uma bronca com a mãe, uma bronca com o pai já foi, a mãe já foi, mas aí tem como consertar. Os judeus antigos, principalmente os essênios, que eu sou da linha de Essênio, eles faziam até batismo pelos mortos. Esse batismo hoje não é repetido pela igreja cristã, só existe uma igreja cristã que faz isso.
o batismo pelos mortos. Mas os essênios faziam, né? Como se fosse uma pedida de perdão, porque queira ou não, eu sou meu pai e eu sou minha mãe. O meu pai e minha mãe continuam vivos dentro de mim. A carne que eu tenho veio deles, então eles são a minha origem. Então, dessa forma, ele me alertou. Foi uma coisa, né, que eu não esperava. Quando entrei no cemitério e saudei a minha mãe, dona Marinete. Marinete! Aí uma voz disse: você não só tem mãe não, viu? Olha, olha! Aqui, dona Marinete. E meu pai, né? Então, assim, existem técnicas para a pessoa pedir perdão, né, aos mortos. Essas técnicas, eu já gravei um vídeo explicando, né? Mas eu posso explicar de novo. Se vocês quiserem, eu explico de novo, né? A questão é que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E temos parte na Bíblia que Jesus acusou os fariseus de ter matado Adão, de ter matado Abel. E eles não mataram Abel, mas Deus acusou. Mas o que está havendo? O DNA dos mortos, nosso DNA. Exato. Então existe infinidade de sonhos de morte. Veja aí, sonhar com mortos. Aí tem sonhar com parentes mortos, é uma coisa. Sonhar com parentes mortos, mas diferente, é outra. As pessoas do decoreba, eles não sabem a questão dos detalhes. Sonhar com um morto que você não sabe dentro da casa é um encosto. Sonhar com um homem morto andando é um encosto. Mas sonhar com parentes, com seu pai, com a sua mãe, é a mesma coisa você sonhar com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quando João viu Isaac, Abraão, Jacó, ele viu o demônio? Não. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Jesus não foi pregar àqueles que estavam em prisão, os mortos, né? Então existe maneira de nós pedir perdão pelos pais, porque nós também somos nossos pais. Seu Joel, dona Marinete, sou eu. Entendeu como é a coisa? E aí eu estava sendo injusto, porque eu estava concentrando só na minha mãe, né? E aí a voz falou para mim: você não só tem mãe. Ou seja, disse tudo. Aí foi que eu me liguei, eu disse: realmente, meu pai, me perdoe. Nós entendemos muito pouco do mundo espiritual, que é vastíssimo, e os detalhes são grandes, né? Mas uma coisa os antigos sabiam: podemos pedir perdão pelos mortos. Porque às vezes, não é o caso meu nem o seu, mas às vezes tem pais que têm muitos problemas, e aí o filho fica com a ira, bloqueia o DNA. Quando o filho não honra ou tem problema com o pai, aquele DNA do pai é bloqueado. Entendeu como é a coisa? Por isso que às vezes o lado seu direito é da mãe, o lado esquerdo é do pai. Por isso que às vezes uma praga de mãe pega no lado direito e uma praga de pai pega no lado esquerdo. O mundo espiritual é imensurável. Bruno, é verdade. Dá uma olhadinha hoje no programa de hoje de manhã. Foi maravilhoso. Foi Jesus quântico. Quando Jesus acusa os fariseus: vós que mataste os profetas, que são acusados, que vieram até vós, vocês que mataram Abel, até Zacarias, que vocês mataram no altar, entre o altar e o templo, será cobrado de vós. Será cobrado de vós. Bem, aqueles caras não mataram Abel, eles não tinham idade para isso, mas os pais deles mataram. Então, não é que o pecado passa de um para outro, mas tem um treco-treco aí. Na Igreja Católica se reza e faz missa para os falecidos, porque na Igreja Católica dizem que é pecado, a Igreja Evangélica diz que é pecado. A Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica, eu respeito muito a Igreja Católica, até porque eu sonhei muito tempo sendo padre. Chiquinho já foi padre, né? Tem muita coisa boa na Igreja Católica e muita coisa boa na Igreja Evangélica, né? Eu não quero saber de erros de nenhum, eu quero saber os acertos, né? Mas a doutrina original da Igreja Católica, tanto a anglicana, a ortodoxa, como a Igreja Romana, eles acreditam na intercessão dos santos e na intercessão da alma humana. Essa é uma doutrina tida na Igreja Católica, que a alma humana pode interceder pelos seus parentes. Esse versículo não fala de maldição hereditária, pastor? Eu acho que sim.
Eu acho que sim. Agora, essa questão de orar pelos mortos, existem demônios que se apresentam como parentes, porém, existem os parentes que se apresentam mesmo. Sim. Moisés não se apresentou para Cristo e Moisés é morto. Cristo não falou, Deus não é Deus de mortos. E não tem um texto na Bíblia que quando Jesus ressuscitou, e hoje vive em meu coração para sempre. E quando Cristo ressuscitou, os mortos não ressuscitaram dos seus túmulos e foram visitar os seus parentes. Está escrito no livro de Mateus, então vamos arrancar o livro de Mateus. Respeitando toda e qualquer doutrina, eu tenho o direito de acreditar, né? Eu tenho o direito de acreditar nisso. A Igreja Católica acredita na intercessão dos mortos. Por isso que ela acredita na intercessão da Virgem Maria. Virgem Maria, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Até porque tem textos na Bíblia que dão margens a isso. Encontramos textos na Bíblia como os mortos pedindo justiça a Deus por aqueles que mataram eles, os mortos debaixo do trono, clamando a Deus por justiça. Nós encontramos Moisés falando com Jesus, encontramos mortos ressuscitando e indo para a casa dos parentes. Fora o Talmud e a Torá, ele fala muito dos mortos, até que adivinha as almas das pessoas. A Bíblia fala que os mortos não sabem de coisa alguma, certo? A Bíblia fala lá no livro de Eclesiastes, mas também a Bíblia fala que os mortos visitaram seus parentes, fala que os mortos falaram com Jesus, no caso de Moisés. Então entramos aí numa contradição, né? Nesta contradição, eu acredito que existe uma ligação forte entre nós e os nossos parentes que já morreram, né? Deixando bem claro que a feitiçaria, principalmente no dia 2 de novembro, ela usa muito o nome dos mortos, né? Mas tem no credo da Igreja Católica que diz: na intercessão dos santos, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponto Pilatos, né? É o credo, ó. Creio, aqui, ó. Na intercessão dos santos, ó. Credo católico. Esse credo foi criado por causa do gnosticismo, né? Credo católico, ó. Credo católico, aqui, ó. Oração do credo, tá? Ó, a oração do credo é muito poderosa. Essa oração tem aí mais ou menos uns 1.500 anos, no mínimo. Creio em Deus Pai. Oxi! Aí ficou um negócio na frente, querem fazer propaganda. Não, obrigado, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa é a oração do credo da Igreja Católica, que começou no ano 300 depois de Cristo, com o Papa D. Leão I. Então, como tinha um gnosticismo, o gnosticismo estava abalando tudo. Depois eu digo a bomba lá bomba de o que é gnosticismo. A Igreja Evangélica não diz o que é gnosticismo. Ela diz que era muito perigoso, mas muito perigoso por quê? E o gnosticismo está voltando, tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Comunhão dos santos, né? Então, assim, em outro diz intercessão. Então, eles acreditam, sim, na intercessão dos santos. O credo é muito forte, né? Agora, a questão da Bíblia podemos ver os textos e emendá-los para interpretar a Bíblia. Tem coisas na Bíblia que tem que ser interpretado. Como é que Cristo diz para os fariseus que os fariseus serão cobrados pelo sangue de Abel? Os fariseus, não mataram Abel. Quem matou Abel foi os pais dele. Mataram Abel, mataram Zacarias, mataram João Batista. Zacarias eles mataram cerrado no meio. Eles cerraram a virilha de João Batista, de Isaías, até a cabeça. Né? Eles mataram com crueldade. Mataram com crueldade. Mas Cristo está disposto a perdoar. Mas eles não estavam dispostos a se arrepender. Eles fizeram as mesmas coisas que seu pai fizeram.
Por isso que às vezes a gente tem que pedir perdão aos pais que já morreram, para que a gente não faça as mesmas cagadas que eles fizeram. Porque, na verdade, nós fazemos. Então, assim, não é que esse está com a verdade, é que ele está com a mentira. É uma análise. Eu estou fazendo uma análise. Quando Cristo disse que será cobrado de vós o sangue que mataste de Abel. Quem matou Abel? Caim. 16, 17 mil anos antes. Mas eles eram um tipo de um grupo que faziam isso. Jerusalém era tida como a cidade que matava profetas. O profeta chegava lá em Jerusalém e era morto. E Jerusalém fazia a mesma coisa que nós faz. A gente mata as pessoas e depois a gente acredita nelas. Eles mataram Isaías, todos os profetas da Bíblia foram mortos, e a maioria deles em Jerusalém. Jerusalém tem o costume de matar profeta. Ai de vós, Jerusalém, vós que matais os profetas, que a ti são enviados. Cristo foi quem falou. Então Cristo tem razão ou ele é um mentiroso? Entendeu? Eles estavam fazendo a mesma coisa de Caim, filhos de Caim. Então, assim, só os essênios pediam perdão pelos mortos para se livrar de maldições. Esse texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Diz assim: o homem está ordenado a morrer uma só vez, porque os anjos morrem muita vez, mas nós morremos só uma. A morte só tem autoridade de matar uma vez, mas os anjos morrem muitas vezes. Eles morrem e ressuscitam. Eles morrem e ressuscitam. Aí esse texto de Hebreus mostra uma sentença. Nós fomos sentenciados a morrer. Todo homem irá morrer. A certeza das pessoas é morrer. Ninguém tem certeza se vai ficar rico ou pobre, mas que vai morrer tem. Então, isso é uma sentença. Isso não tem nada a ver com a questão de alma. Se a alma não servisse para nada, para que o diabo pede a alma? Por isso que Cristo falou, não adianta você ganhar tudo e perder sua alma. Então, assim, existe esse treco-treco aí, tá? E aí estamos a uma análise. Meu pai gostava de zombar dos outros. Posso pedir perdão por ele? Pode, porque você também é seu pai. E não zombe de ninguém. Ótimo, gostei Vai, participa, diga aí se você acredita, se não acredita. Pode dizer. A nossa intenção não é polemizar, a nossa intenção é explicar. Mas a questão da oração pelos mortos, não, você tem que orar a Deus, né? Mas queira ou não, acaba a gente conversando, né? Com a mãe, com o pai, né? A lei refere aos anjos, é diferente da lei que relação aos homens, né? Sim, os anjos morrem, porque se os anjos não morressem, não teria sentido ter guerra de anjos. Se os anjos não se ferissem, não morressem, Miguel matou muito anjo. Agora esses caras estão tudo de volta. Surgiu aí um brilho aí no Brasil, mesmo de estrela caindo, são os anjos que Miguel matou. Vão enfrentar Miguel de novo. Sabe por quê? Quando você mata um anjo, o anjo vai para o planeta onde ele foi feito. Os anjos não foram feitos nesse planeta. O único que foi feito nesse planeta, os anjos que foram feitos nesse planeta é você. Você é uma anja. Você é um anjo de Deus. Né? Veja que quando a gente morre, a gente vai para a terra. O anjo, quando morre, ele vai para a terra onde foi criado, o sol onde ele foi criado. Deus fez muita criação. Gente, Deus é muito grande. Nosso pensamento é muito pequeno para compreender Deus. E aí, quando há guerra de anjos, eles se matam. Não é questão, esse anjo é muito mais educado. Não, os anjos se metem faca um no outro. É faca na caveira. Então Miguel matou muito anjo. Anjo de Lúcifer. E por isso que Lúcifer está querendo os anjos de volta. É o exército dele. Eles querem fazer o ministério de novo. E os caras querem vingança. Os anjos têm vingança, tá? Foi muito anjo morto. A Bíblia fala sobre houve guerra nos céus. Miguel com seus anjos contra o dragão e seus anjos. O cacete comeu nos céus. Foi uma briga muito grande. Então Miguel mandou muitos anjos para o lugar onde eles estão. Agora, quando um anjo morre, ele é semelhante ao ser humano. O ser humano morre. Pronto, minha mãe morreu, mas um dia ela não vai ressuscitar? Vai. E ela ressuscita já adulta. Entendeu?
Então, esses brilhos aí que estão caindo no mar, caindo no rio, eu vi vários vídeos essa semana, como se fossem brilhos caindo dentro do mar, que eles são anjos voltando à cena. A cena do crime. Porque esses anjos que estão voltando são de Lúcifer. Nem todo brilho, tem brilho também que é anjo de Deus, né? Mas aí, esses anjos que Miguel exterminou, eles querem vingança. E aí eles vão voltar. Então, quando eles morreram, Miguel matou eles, né? Eles foram precipitados no lugar onde eles foram feitos. E aí, esse tempo todo se passou, em torno de 20 mil anos, e agora eles estão de volta, tá? Eles estão de volta e Miguel sabe disso, né? Eles vão comer o cacete de novo. Eles voltam através de portais, por isso que existem esses portais na Europa, né? Às vezes eles voltam através de portais naturais, que existem portais, buracos de minhoca naturais. Os alemães são fortes, né? Os alemães sabiam, para você ter ideia, os alemães sabiam de mais coisa do que os judeus. Eles botaram quente, pesquisando o sânscrito, a antiga Torá, os essênios. Os judeus, eles fizeram uma peneira e só escapa aquilo que eles acreditam, mas existiam os essênios. Os essênios é do grupo de Cristo, do grupo de João Batista. Eles vêm revoltados, eles vêm para pegar Miguel. Pode olhar aí nas redes sociais essa semana. Quantos brilhos no céu. Teve um brilho que parecia um monte de nave, aí ia caindo de um em um. Aquilo é eles voltando. Aê, Miguel. Aí Miguel disse, pois venha, meu irmão, vem. O cacete vai comer, velho. Antes de começar uma guerra entre nós, homens, começa no céu. Tudo começa no céu, no espiritual. Tudo é primeiro lá, depois aqui. Então, por isso que Nimrod tentou abrir o portal. Rita tentou abrir o portal. Agora nós conseguimos. Nós abrimos o portal. Abrimos em julho. Faz 2 anos. Vai fazer 3 anos agora em julho. Né? Com certeza os alemães iriam dominar o mundo, sim. Os alemães iriam dominar o mundo com muita tecnologia. Mas agora nós estamos, né, com muitos portais. E além disso, existem os portais naturais, que abrem mediante a posição dos planetas. Então eles estão de volta. Miguel enfiou uma faca neles. E eles morreram. Aí eles desmancham e vão para o lugar. Mesma coisa o ser humano. Quando o ser humano morre, ele vai para onde? Da onde ele veio. De onde ele veio? Terra. Aí, volta para a origem. Tem alguma pergunta? Essa guerra se dará novamente na Terra. Sim, o portal da CERN pode estar ligado a isso, tá? Essa sede tão grande, quantos bilhões não foram feitos pelo portal? Quantos bilhões? Muitos bibi. Nimrod sabia disso. Nimrod tentou abrir o portal muitas vezes. Você acha que Deus ia descer do céu para ver uma barraca feita por Nimrod? Aquilo não era uma barraca. Aquilo era um portal. E Deus fortaleça Miguel. Miguel ainda é o guardião do mundo. O cacete vai comer, tá? Os caras estão voltando. Tu és pó e em pó voltará. Planeta. Então, assim, você pode dar uma olhada agora no mês de janeiro. Isso começou, por exemplo, o ano passado, em novembro, eu ia andando no carro e quando eu olhei para cima, meu Deus, um monte de, como fosse naves. Os caras disseram que é um cometa, foi visto no Nordeste inteiro. Centenas e centenas de pontos, como se fossem naves, uma do lado da outra. Aí disseram para nós, é um comemê. O quê, rapaz? Comemê. Aquilo ali é nave. Nave de anjo. Eles estão voltando para guerrear de novo. Essa guerra foi descrita na antiga China, foi descrita no sânscrito da antiga Índia, foi descrita na Bíblia que houve guerra nos céus. Miguel é o guardião de Israel, mas também é o guardião da terra. Foi aberto o portal, é o portal de Apocalipse 9, o poço. O poço é o portal. Foi dada a chave, a besta, e a besta abriu o poço. Então, possivelmente a besta, que é o poder humano, são os dominadores da terra, já abriu, né? Então, preste atenção. As pessoas que morrem, elas
não estão totalmente mortas. Os filhos representam os pais. Você representa o seu avô, sua avó. Às vezes a pessoa tem um avô que foi muito ruim, ou fez muito pacto com o diabo, com outras entidades. Se você não desfizer, continuará sofrendo, porque você é seu avô. Você está me entendendo? Eles não estão mais disfarçando, pastor. Já está ficando na cara, já. Quem é que viu aí, como estamos ao vivo, quem é que viu aí essa semana tantos sinais no céu? Teve um, rapaz, que era como se fosse uma chuva de meteoro, mas não era meteoro. Era a luz que entrava na água e desaparecia. Aqui são anjos descendo, como se fossem paraquedistas, né? Aqui no Nordeste apareceu muito, muito mesmo. Então estão vindo de volta, eles estão se preparando novamente. Aí Miguel também deve estar se preparando, né? Aí o perdão desbloqueia. Perdoar a mãe, perdoar o pai, desbloqueia o DNA do pai. Quem está me entendendo, gente? A pessoa escolhe ficar para sempre magoada ou tentar desbloquear para viver bem enquanto vive. Mês passado, pastor, tinha uma luz diferente aqui na estrada da cidade. Está vendo qual a cidade, Fernanda? Eu vi daqui da casa, pastor, viu as luzes? Então preste atenção, tá? Então a questão do nosso relacionamento com os nossos antepassados é muito sério, né? Até porque, por exemplo, toda pessoa que odeia Adão e odeia Eva são derrotados. Eu nunca vi, posso um dia ver uma pessoa que odeia Eva ser bem sucedida. Por quê? Porque Eva é nossa mãe. Está na lua cheia, né? No Chapadão das redes, no Chapadão do Sul, saiu até nas redes sociais, saiu. Sim, trazer príncipes. Porque é o seguinte, preste atenção, o que é um general sem exército? Não é nada. Quando Miguel e os seus anjos executaram os anjos de Lúcifer, Lúcifer ficou com pouco soldado. Esses reptilianos que tem aí dominando o mundo são da casta de Lúcifer. Ou seja, são serafins. Os serafins são anjos serpentes. Nem todo serafim é do diabo. O serafim é de Deus também. Os serpentes são de Deus. Mas tem a parte que domina o mundo, que se transforma em dominador, essas coisas. Eles são da casta de Lúcifer. Eles sempre tiveram aí. Desde a época que ele, Lúcifer, ofereceu para Cristo o poder e o domínio da terra. Né? Então, a questão veja aí, como pedir perdão aos antepassados. Eu falo para vocês as técnicas. Se você acreditar, amém. Se não acreditar, continue não acreditando. Aqui a gente não está forçando a barra, mas são informações privilegiadas. Às vezes um bloqueio, por exemplo, a mulher que não se dá bem com o pai, ela vai ter dificuldade de se dar bem com o homem, porque o pai representa a área masculina. A mulher que não se dá bem com a mãe, porque tem mãe que é carregada mesmo, ela tem que ir devagar, senão ela não dá bem com outra mulher. Por exemplo, porque não é só questão de relacionamento conjugal, mas relacionamento de amizade, de trabalho. Então, às vezes nós temos que pedir perdão pelos pais, até porque o que nós temos, o que você tem, veio do seu pai e da sua mãe. Sua mão, seu pé, seu corpo, tudo veio do seu pai. Você saiu de dentro da sua mãe. E você também é sua mãe. Quando Cristo fala, os fariseus, será cobrado de vós o sangue que derramastes, tá? Desde Abel até Zacarias. E foi cobrado, tá? Foi cobrado pesado. Ok? Eu acredito, pastor. Então, assim, a questão é, me perdoe, meu pai. Me perdoe, minha mãe. Se eu errei, me perdoe. Eu também perdoo o senhor e a senhora. Se por algum motivo o senhor falou contra mim, eu falei contra o senhor, ou discutimos, eu te perdoo e te peço perdão. Custa alguma coisa? Custa? Deus não é Deus de mortos. Cristo está falando que os que estão mortos em Cristo, em Deus, não estão mortos. Abraão, ele está em outra dimensão. E Abraão está vivo dentro de nós. Então, essa
a observação deve ser feita. Existe bruxaria, existe invocação dos mortos? Existe. Ali é outra coisa. Mas existe também base bíblica que os mortos se comunicam com a gente. Essa parte da comunicação com os mortos foi totalmente tirado por causa do espiritismo, por causa do gnosticismo. Mas ela não é assim. Tem coisa que foi tirado, mas que existe. Entendeu como é a coisa? Existe a invocação dos mortos, que a pessoa invoca a morta e vem um demônio dizendo que é um morto, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o seu pai e sua mãe, mesmo que eles estejam mortos, eles estão vivos. Você é uma parte dele. No momento que você perdoa seu pai e sua mãe ou pede perdão, você libera você mesmo. Né? Entendeu agora? Sim ou não? E aí, se o pai fez algum pacto, se a mãe fez algum pacto, então você faz um pacto com Deus. E aí cobra essa parte dele. Eu acredito que os elementos são divididos, né? A carne vai para a terra, o espírito vai para Deus, mas a alma fica por aqui, né? Fica nos parentes. Mas a alma penada não. A alma penada, ela vai sofrer no inferno porque ela vai ter que obedecer ao diabo, né? Os parentes estão vivos em nossa carne, certo? Então, assim, queira ou não, quando eu falo de Dona Marinete, seu Joel, eu sou representante deles. Essa carninha aqui veio deles. Eu não nasci de um peido. Eu não nasci de uma nuvem. Eu nasci deles. Eles são minha origem. E aquele negócio, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você pode até escrever para não esquecer. A árvore produz a semente e entra para dentro da semente. A semente produz a árvore e entra para dentro da árvore. E assim se vai. A árvore entra na semente e a semente entra na árvore. Todas as sementes têm todas as árvores dentro dela. Todas as árvores têm a semente dentro dela. A semente veio da árvore, a semente gera árvore. A semente veio da árvore, a semente... E de fato é que nós somos uma carne só. E disse Paulo, nós somos uma carne só. Está escrito na briba bribado. É um círculo. Por isso que às vezes o que a mãe sofre, a filha sofre, o filho sofre. Quando você quebra esse círculo maldito, então você é feliz. Né? A necromancia é outra coisa. Mas eu acredito que orar e agradecer aos pais e perdoar os pais não é necromancia. Aí já entra para o lado da feitiçaria, né? Mas feitiçaria tem até no púlpito, né? Até no púlpito. Então, às vezes não dá para diferenciar, mas a questão é que eu acredito que se deve pedir perdão pelo pai, pelo avô. Por isso que os antigos evitam falar mal dos antepassados, porque eles podem ouvir. E como é que eles ouvem? Através do seu próprio ouvido. Sim, Agora me diga uma coisa. O que é que nós fizemos para Deus para nascer pecadores? Por que nós somos pecadores? Porque já nascemos com a tendência do pecado? Por que Cristo veio morrer? Por causa de Adão. Então passou, velho. Cristo, filho de Adão, veio pedir perdão por Adão. O passado não passa, o passado se interioriza. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Tem tudo a ver. Por quê? Porque eu sou Adão e eu sou Eva. Quem está me entendendo, gente? Porque a gente é pecador e se lasca. Por que você morre antes dos 100 anos? O demônio não morre. E por que você morre? Você é pior do que um demônio? O demônio fica velho? Não. E você fica velha. Então somos piores do que os demônios? Ou é uma maldição hereditária que é o pecado, que começou em Adão? E como é que o pecado de Adão passa para nós? Por quê? Porque nós somos seus filhos. Nós somos de Adão e Eva. Nossa origem é Adão e Eva. Não dá para negar, né? Aí Deus se fez maldição em nosso lugar. Jesus teve que morrer pelo pecado de Adão e Eva. Cristo podia dizer, eu não tenho nada a ver, velho, morreu, acabou. Não, ele veio morrer para pagar um preço que Adão e Eva fez, nossos pais, eu e você somos Adão e Eva. Agora, a feitiçaria é outra coisa, é uma manobra
né, espiritual do mal. Eu acredito nisso, mas não podemos, em nome da feitiçaria, negar que os santos ressuscitaram quando Cristo morreu e foram para a casa dos parentes. Os crentes é doido para rasgar essa parte da Bíblia. Por que não rasga? Rasga essa parte da Bíblia. Pega lá, vai lá na Bíblia e tem que arrancar, porque a Bíblia fala literalmente. Quando Cristo morreu, os santos se levantaram da cova e foram visitar os parentes. Mas como é que eles se levantaram da cova e foram visitar os parentes? Como um zumbi assim. Bom dia, eu sou seu parente. Aí a pessoa morria doida. Não, eles foram em sonhos. A Bíblia é literal em Mateus. E olha que Mateus é o único livro do Novo Testamento que foi escrito em aramaico, né? O resto foi escrito em grego. E ele diz literalmente que os santos ressuscitaram e foram visitar os seus papás. Eles não foram para o parque de diversão, eles não foram para o forró, eles foram visitar os parentes. Então há uma ligação. Quando a gente morrer, a gente vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então há uma ligação. Então eu acredito sim que uma das quebras de maldição é exatamente pedir perdão, desfazer macumba e feitiço feito pelos parentes. Você já vê a mãe faz um acordo para casar com o pai e os filhos se ferram. Então mais de 500 ressuscitaram com Cristo. Então preste atenção, tá? A questão é que nós não vamos adorar mortos, né? Faz sentido, pastor. Bem, julgue por você mesmo. Volta o vídeo, julgue por você mesmo que eu estou falando. Se não faz sentido, sim faz. E a Igreja Católica sabe disso, a Igreja Anglicana sabe disso, a Igreja... E os pastores também sabem, mas tem que rejeitar, porque a doutrina da Igreja não permite. A pessoa diz, sonhar com seu pai e com sua mãe é o Satanás. Será que é? Seu pai e sua mãe, que já morreu, se você sonhar é o Satanás. E a pessoa sonhar com Abraão, é o Satanás? Não, Abraão não. E Abraão não é morto? Abraão não é ser humano? Então, assim, existe isso aí. Agora, existe demônios hereditários que se apresentam de forma de parentes. Mas eles são diferentes. O jeito deles é diferente. Aí você nota que não é um parente, é um demônio. Pedir perdão liberta sim. Por isso que muitas pessoas, já houve casos da pessoa não conseguir marido, não conseguir nada, e eu mandar essa pessoa ir para a cidade de origem dele, falar com o territorial, pedir perdão, visitar a igreja, visitar o cemitério, e deu certo. Não podemos generalizar, né, pastor? Sim, Quando começa a pagar o voto da aliança bendita? O voto da aliança bendita é daquele tipo de voto que você faz para acontecer. Não é daquele voto que você... quando acontecer que você faz. Você faz para provocar, para mudar. É um pacto. Então, se tiver alguma dúvida e eu souber, eu lhe informo. Nós não sabemos quase de nada do mundo espiritual. A nossa vida é tão rápida que quando a gente pensa em viver já está perto de morrer. Mas eu vou dizer para você que você não está solto no ar, não. Você tem umbigo. É um bago? Você tem um umbigo. Esse umbigo pertenceu a alguém. Sim. Porque aconteceu. Cristo disse, será cobrado de vós todos que vocês mataram, de Abel até Zacarias. E quando Cristo morreu, Israel sofreu muito. Será que foi o pagamento? Não pela morte de Cristo, porque Cristo perdoou. Então, os judeus não iam pagar pela morte de Cristo. Não. A morte de Cristo foi o suicídio que ele fez em nosso lugar. Perdoa, eles não sabem o que faz. Ninguém vai cobrar a morte de Cristo. Cristo veio para morrer mesmo. Ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida por amor. Mas a vida dos profetas foi cobrada. Os caras sofreram muito. Cristo falou, será cobrado de vocês. Então, se daqueles fariseus foram cobrados o que os pais deles fizeram, de você também poderá ser cobrado. Mas o pecado não passa do pai para o filho. Sim, mas a maldição passa. Porque a maldição não passou de Adão para nós. Nós poderíamos ter nascido santos e sem morrer, mas nós nascemos pecadores e morremos. Então passou.
né? Então a Bíblia tem que ser compreendida, né? E eles, os filhos de Caim que mataram Abel, fizeram a mesma coisa que o seu pai Caim. Continuaram matando. Aí mataram João Batista, mataram Jesus. Aí saíram matando, matando o santo. Eles gostam muito de matar esse tipo de gente que vem do Jardim do Éden, né? Desde o seu pai que matou Abel. Então assim, a questão não é obrigado, mas é bom que você se resolva com seus antepassados, até porque ele habita em você, eles moram em você, né? Veja aí o saco das almas, Joilson de Assis, que é o Timos, saco das almas. É verdade, pastor Dayana. Pastor, eu acredito que no que diz faz todo sentido. Sim, de uma certa parte a Igreja Católica tem uma razão, e de outra parte os crentes também têm razão. Não adianta a gente ficar invocando morte, invocando defunto, não. Mas queira ou não, a sua mãe, o seu pai, ajuda você. Ele está dentro de você, está na genética. A árvore faz a semente. Joicinho de Jesus. Joicinho Aí Joicinho de Jesus faz a outra semente e passa para dentro. A árvore faz a semente e passa para dentro da semente. E a semente faz a árvore e passa para dentro da árvore. É um círculo. Então você é fruto que gera fruto. Você é o fruto de uma árvore, seu pai, que gera fruto, seus filhos, e que passa para dentro dos seus frutos. Por isso que a Bíblia fala, a casa de fulano, a casa de Cicrano, a casa de Corá, ou seja, aquele grupo ali, eles têm algo em comum. Como falamos sobre quebra de maldição hereditária, é bom que a gente peça perdão pelos avós, pelos pais. Custa pedir perdão? Custa. Porque queira ou não, até a carne que você tem vem deles, né? Ok? Pastor, se as almas foram para o inferno, será que um dia Jesus vai tirar elas de lá e vão ser condenadas eternamente? Bem, vamos para os sonhos, né? Mas esse assunto é muito interessante. Eu não acredito no inferno para sempre. O inferno será destruído. Agora, as almas em prisão existem, a alma penada existe. Coloca aí, alma penada existe, Joilson de Assis. E também tem outro título, pedir perdão pelos mortos ou pelos parentes, Joilson de Assis. Não vai pedir perdão pelos outros mortos, não. Você só tem legalidade de pedir perdão pelo pai, pela mãe, pelo avô. Você não vai pedir perdão por uma pessoa que você não tem nenhum vínculo com ele. Se você pedir, você será atacado. Escuta o que eu estou lhe dizendo, está ouvindo? A questão do inferno, tem um vídeo nosso que a morte da alma, Joilson de Assis, o inferno, Joilson de Assis. O inferno será banido, o mal será banido, tudo vai acabar. E as almas em prisão são aquelas almas que devem ao demônio e o demônio exige. Quando os pais são medíocres e mentirosos, deve-se perdoar, se quiser perdoar, né? O que pode fazer? A gente só pode transformar a nossa vida, né? A gente não pode transformar a vida de pai e de filho, porque tem filho medíocre também e mentiroso. E aí? Né? Então, assim, naquilo que você puder fazer, você faz. Mas você não é obrigado a perdoar, não. Você é obrigado a perdoar, né? Tenho legalidade de pedir perdão só pelos meus parentes. Sim, é isso aí. Você não vai pedir perdão pelo um defunto, uma pessoa de outra família. Você não tem legalidade. Você vai ter problema. Quem faz isso tem problema, tá? Na igreja, nós fazemos isso aí. Pedimos perdão pelo pai, pedimos perdão pela mãe. Deus, perdoa meu pai. Deus, perdoa minha mãe. Se alguma coisa eles fizeram, perdoa. Tem base bíblica com isso? Tem. Jó não pedia perdão pelos filhos? Almas em prisão serão condenadas, destruídas? Às vezes sim, às vezes não. Todos serão julgados, tá? A soma é dividida em 3, vai ser reunida de novo. Mas quando a alma está só, ela está lascada, né? Muita gente está sofrendo, mas será salva. A salvação é algo maravilhoso.
Pedir perdão pelo meu sogro. E agora? Eu acho que tem legalidade, né? Seu sogro, né, o pai do seu marido? Então, você tem legalidade, né? A missa pelos mortos, né? Tem até aquela ladainha, diz: tirai as almas do fogo do inferno, salvai as almas, levai para o céu. Não tem essa ladainha? Né? A Igreja Católica acredita nisso. Pedir perdão pelos pecados dos antepassados, sim, porque eles permanecem. E há uma tendência muito grande da gente fazer a mesma coisa. É possível tirar uma alma do cativeiro? Porque lembra que quando Cristo morreu, ele não foi pregar entre as almas que estavam em prisão? Por que ele foi fazer lá? Aí a igreja evangélica diz, ele foi se mostrar, dizer que era poderoso, que veio salvar, que eles vão ser condenados e tal. A igreja católica diz não, ele foi lá pregar porque elas estão presas, mas serão libertas. Por isso diz, tirai as almas, da onde nasceu aí o fogo do purgatório, né? Eu não acredito em purgatório, mas a alma penada está se lascando, né? Cristo falou, cuidado com aqueles que podem levar a sua alma e fazer a sua alma arder no fogo do inferno. O inferno é o escritório do diabo, né? Escutar uma pessoa chorando pode ser o demônio ou a alma penada. A pessoa chorando é demônio que separa casal, tá? Cuidado. A alma chorando é um demônio de choro. Chama demônio de choro, demônio que chora. Veja aí, demônio que chora, Joilson de Assis. Perigoso, cuidado, viu? Cuidado, tem nada de alma aí não. Mas pode-se sonhar com algum parente chorando. Se algum parente chorando, pai e mãe, quer dizer que é um perigo na família, tá? Sonhar com a mãe que já morreu morrendo é perigo na família. A mãe representa a família. Pai também. Cristo foi às mansões de almas em prisão. Então, alma penada existe. Alma em prisão, alma penada. Como fosse um presídio, né? O lago de fogo vai colocar tudo para o final. O inferno, Lúcifer, o falso profeta. O mal vai se acabar. O mal é inútil. O mal é inútil. Veja o problema do mal. Quantos milhões de anos está enchendo o saco de Deus? Chegou o tempo. Esse negócio do cara ficar bilhões e bilhões e bilhões, eternamente sofrendo, não, tem que acabar. Deixa eu ver mais. Tem alguma pergunta sobre parentes? Minha amiga escuta uma criança chorando. É espírito de sofrimento, depressão e fracasso. Agora tem que ver onde ela chora. Olha. Veja aí, espírito que chora, Joilson de Assis. Estou legalizada para pedir perdão pelos meus pais? Sim, porque esse é o pai. Você pode pedir perdão pelos seus filhos, porque você é pai. E você pode pedir perdão pelos pais, porque você é filho. Então vamos encerrar essa parte para ir para os sonhos. Tem alguma pergunta? Se tiver, faça, anote, e amanhã eu estarei aqui para responder, se eu souber. Não quer dizer que seja verdade, a verdade é Cristo. Porém, eu estou falando da teologia católica, da teologia evangélica, né? Aquelas verdades que nós... a verdade é essa. Às vezes não é tão verdade assim. Às vezes uma parte da verdade. Tem alguma pergunta sobre esse assunto? Sonhar com parentes... Se o parente vier rindo, é felicidade. Se o parente vier triste, é um aviso de tristeza na família toda, ou algum membro da família. Sonhar com o pai sofrendo, pode ser um neto, um filho, né? O pai que já morreu, a mãe que já morreu também. Então, esse tipo de sonho você pode colocar aí sonhar com parentes que já morreram, Joilson de Assis. Eu mostro para você na Bíblia. E também lembre-se que depois que a pessoa morre, ainda tem 40 dias para ficar aqui. Então, quando a pessoa morre, ainda fica 40 dias por aqui. Cristo não ficou? Por que ele não foi com 20? Por que ele não foi com 10? Por que ele não foi com 80? Por que ele ficou 40 dias? Deixa eu ver mais. Tem alguma pergunta sobre parentes? Perdão sobre os parentes? Tem aí um vídeo nosso, como pedir perdão aos parentes que já morreram, Joilson de Assis. Eu explico direitinho. Tá?
tá? Se você não achar, você me avise, eu faço de novo. Geralmente tia e primo representam a hereditariedade. E o parente que já morreu representa a família. Nos sonhos. Todo mundo já sonhou com um parente que já morreu. Dizer que sonhar com um parente que já morreu é o diabo é radicalizar e errar. Por quê? Você sonha com sua mãe que já morreu, sonha com seu pai que já morreu. É o diabo? Não é o diabo. Agora, existe espírito, deixando bem claro, que podem se apresentar em forma de parentes que já passaram desta vida. Sonhei com meu pai que já morreu me dando um peixe limpo. Peixe é oportunidade ou pessoa. O peixe estava vivo? Ou o peixe estava tratado? Então tem que ver como é que estava o peixe. Se o peixe estiver bom, é uma oportunidade na vida. É uma chance. Se o peixe estiver tratado para comer, é uma situação boa também. Agora, se ele sangrar, é um acidente. Ou risco de. Sonhar com um pai que já morreu em casa, segue a mesma interpretação. Ok? Deixa eu ver mais. Pronto, então qualquer coisa, amanhã às 3 horas da tarde estarei aqui. Todos os dias às 3 horas da tarde, lembre-se. João Wilson de Assis está no ar. Né? O parente que lhe deu um peixe já pronto para comer, pronto. É uma situação boa a ser vivida. Se o peixe não sangra, então é uma situação boa a ser vivida. Se o peixe sangrar, é uma situação ruim a ser vivida, geralmente na área de acidentes, tá? Ok?